Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5. Nós vamos falar essa passagem que é pouco lida aqui, no Verbo da Vida. Eu creio que você já sabe ela de cor, né? Quem pode saber qual é essa passagem? Capítulo 5, versículo 18. Glória a Deus. É sempre bom ouvirmos as mesmas verdades. Na verdade, não é somente bom, é necessário. Ainda que seja ruim para o natural, mas é sempre necessário. Ouvirmos as mesmas coisas vai nos guardar. Amém? Na verdade, irmãos, isso veio para mim, essa palavra veio para mim como realmente uma exortação, como uma chamada de Deus para nós atentarmos para a realidade da nossa vida espiritual. E aqui no capítulo 5, no versículo 18, ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém? Então, nós, como eu falei, vamos repetir umas verdades que às vezes a gente relaxa na atenção a elas. Ele diz aqui um conselho que é, na verdade, um mandamento de Deus. Às vezes a gente para pensar nos 10 mandamentos, mas a Bíblia tem os mandamentos espirituais que vão te guardar e preparar você para não estar preocupado com aqueles 10 mandamentos. Não é? Você vai viver de uma forma tal que você vai cumprir toda a vontade de Deus. E ele diz aqui, a primeira coisa que você deve fazer: não se embriagar com vinho, porque no vinho há dissolução. Aí você pode dizer: graças a Deus, pastor, eu não bebo. Depois que aceitei Jesus, nunca mais eu tomei uma. Né? E isso é uma coisa boa. Mas quando a Bíblia fala sobre o vinho, embora esteja falando literalmente do vinho, mas naquela época, irmãos, não havia muita coisa que alegrava o coração dos homens, não. Não havia muita distração. Não havia muita coisa que o homem fizesse para espairecer, para relaxar. Então, o vinho era a coisa que alegrava o coração dos homens. Amém? Você vai ver na Bíblia, até citando essas coisas. Então nós precisamos atentar também que algumas outras passagens bíblicas falam sobre embriaguez. Embriaguez no sentido de estar embriagado com esse mundo, com as coisas desse mundo. Não é? A Bíblia diz: a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. E quando fala de sensualidade, não está falando simplesmente daquela coisa relativa ao sexo. Não. Sensualidade está falando de coisas carnais, naturais, que satisfazem os sentidos. Aquilo que satisfaz os sentidos. Então, conselho de Deus é que nós estejamos atentos para que as coisas da vida, as distrações da vida, não nos peguem. Amém? Porque, irmãos, há muita coisa lícita que nos tira a espiritualidade. Na verdade, o ponto não é nem essa questão de tirar a espiritualidade, porque o ponto aqui é se encher, não é verdade? Amém?
Então, a questão é que o vazio precisa ser cheio. Então você pode pegar um copo e colocar dentro do copo água. E pode colocar vinho, suco, refrigerante. Ok? Você entendeu? Está entendendo? Então nós somos o vaso. Não tem aquela música? Desemborca o vaso. Enche ele de azeite. Amém? Quem conhece aqui? Desemborca o vaso, Jesus. Enche ele de azeite. Enche ele de azeite. Enche ele de azeite. Você lembra dessa música? Então nós somos o vaso. Amém? E você pode botar no vaso água, azeite, vamos dizer assim, para você entender do que eu estou falando. E o ponto aqui é que algo precisa ser cheio. E ele está dizendo, não se encha do mundo, mas encha-se do Espírito. Não se encha de coisas que não vão produzir em você o resultado para o qual você foi exatamente criado. Não se deixe encher de coisas que vão fazer que você não seja usado no melhor propósito. E uma coisa que nós não estamos atentando é no que está nos enchendo. Nós precisamos estar cheios do Espírito. Amém? Precisamos atentar para esse enchimento. Há uma questão aqui muito séria que Paulo está tratando. Não se embriague, ou seja, não se encha do vinho, mas se encha do Espírito. Não se encha de qualquer outra coisa, mas se encha do Espírito. Amém? Então é necessário que o crente esteja cheio do Espírito. Por quê? Porque é o desejo de Deus nos usar nas coisas para as quais nós fomos realmente criados. É o desejo de Deus que nós sejamos os portadores de Deus na terra. Jesus, se você olhar para a vida dele, você vai ver um homem cumprindo plenamente o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Porque estava cheio do Espírito. É claro que muitos de nós não vai fazer exatamente o que Jesus fez, no sentido que ele veio cumprir um ministério. Amém? Então, por exemplo, eu tenho um chamado ministerial pastoral. E eu, cheio do Espírito, vou fazer uma coisa que muita gente não faz, que é pastorear. Da maneira excelente de Deus. Mas a vida cristã de cada um precisa ser cheia do Espírito. Amém? Porque nós vemos na Bíblia exemplos de pessoas que não tinham chamadas ministeriais, mas tinham ministérios. Chamadas ministeriais nos 5 dons que eu estou falando, mas eles tinham ministérios. Exemplo de uma pessoa, Ananias. Era o quê? Evangelista? Não. Profeta? Não. Um discípulo. Quem é discípulo aqui? Um discípulo, Ananias, estava orando. Cheio do Espírito. Amém? E de repente, Deus pôde falar àquele homem, vai na rua direita, tal, ora por Saulo. E aquele homem pôde, como um simples, entre aspas, discípulo, obedecer a Deus em algo específico. Outra pessoa, que eu vou citar só um, Estevão, estava servindo a Deus na igreja, e a Bíblia disse que os irmãos escolhessem 7 homens. E uma característica era cheio do Espírito.
uma das características da qual nós estamos focando aqui, era cheio do Espírito. Amém? Veja, irmãos, que na hora da escolha, tinham pessoas preparadas e pessoas despreparadas. Porque era de boa reputação, cheios de sabedoria e do Espírito. Cheios de boa reputação, sabedoria e cheios do Espírito Santo. E a escolha tinha que cumprir os 3 requisitos. Então você tem na igreja pessoas de boa reputação, aleluia, glória a Deus. Não vou mandar levantar a mão, amém? Você tem pessoas na igreja que têm sabedoria, além da boa reputação, sabedoria? Tem. Mas tinha um outro requisito, que era estar cheio do Espírito. Naquela ocasião, escolham 7, Estevão estava cheio do Espírito. Você está entendendo? Aí Estevão foi colocado numa função na igreja que não faz parte dos 5 dons ministeriais. Ele não era profeta, apóstolo, evangelista, pastor ou mestre. Ele não era nenhum deles. Ele era um trabalhador serviçal, vamos dizer assim, que faz um serviço grosseiro da igreja. Mas a Bíblia diz que aquilo que Estevão tinha, o enchimento do Espírito, produziu um reboliço tão grande dentro da igreja, que saiu para fora da igreja. Muitas pessoas eram curadas. Estevão impactou aquela cidade de um modo tal que a igreja foi perseguida por causa de Estevão. E Estevão é um marco. O marco não é o nome da pessoa. Estevão foi um ponto divisor na igreja. Ei, você sabe quem é um ponto divisor na igreja? Estevão. Um diácono. A Bíblia não diz que naquela mudança, se você estudar um pouco a história da igreja, você vai ver que houve uma mudança completa de rumo. A partir dali, a igreja explodiu para o mundo. E quem é o marco divisório, assim, o marco que rompeu? A igreja? Pedro? Não. João? Não. Estevão. Um homem cheio do Espírito. Eu estou mostrando para você que é uma necessidade de cada um de nós estar cheio. Amém? Nós precisamos estar cheios do Espírito. Amém, irmãos? Porque esse enchimento do Espírito vai produzir coisas, vai produzir resultados para Deus. Onde você está, você vai produzir para Deus. Somente só. Se você estiver cheio do Espírito. A condição para nós fazermos a diferença é estarmos cheios do Espírito. Agora, irmãos, quando eu falo estar cheios do Espírito, muitas pessoas pensam o quê? E aí é onde nós começamos o erro. É pensar que quando eu me encho aqui na igreja, começo a orar em línguas, pular, correr, gritar, eu estou cheio do Espírito. E, na verdade, é um ponto de enchimento. Amém? Mas a Bíblia não está falando que nós devemos estar cheios do Espírito no culto de oração. Somente. Você está entendendo? Estar cheio do Espírito no culto de oração, irmãos, é como você estivesse na escola. E na escola, pelo menos na minha época, a gente tinha
dever de classe e dever de casa. O caderninho de classe e o caderninho de casa. Hoje eu não sei se existe isso, mas a gente tinha. Caderninho de classe, quem tinha aqui o caderninho de classe e o caderninho de casa? Tem gente velha aqui, viu, esse negócio. Batista, não levantou a mão não, mas tu tinha. É porque faz tanto tempo que ele não lembra. Mas tudo bem. Amém. Mas a gente tinha, irmãos, o caderninho de classe e o caderninho de casa. Então estar cheio na igreja na hora do culto é o dever de classe. Amém? Mas quando a gente saía lá, antes de sair, a professora botava lá, dever de casa. Todo dia tinha. Amém? E lá estava aquilo para a gente chegar fazer em casa e apresentar no outro dia. Amém? Aí Paulo diz assim, que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, tem um traje de casa, do dever de casa. Amém? Língua, interpretação, profecia. Já traz do dever de casa, feito. Amém? Você sabe o que acontecia naquela época? O Valmir fez muito isso. Só ia olhar para o caderno quando chegava de novo na classe. Aí ia responder correndo e ainda olhava para os amigos. Ainda olhava para o dever dos amigos, né? Que fizeram, às vezes fazia só copiar a resposta dos amigos. O dever de casa era feito na volta, no outro dia, na classe de novo. Oi? Alguém se identifica aí? Não do dever de lá, eu estou falando da igreja. Porque muitas vezes nós estamos aqui, nos enchemos do Espírito na igreja, falamos em línguas e estamos cheios ao ponto de transbordar. Vamos para casa e na próxima terça-feira nós vamos de novo fazer o dever que era de fazer em casa. Nós vamos fazer na igreja. Na classe de novo. Você está entendendo? E temos, irmãos, que estar cheios. Amém? Fazendo o dever de casa. É disso que eu quero falar. E que nós devemos fazer. Amém? Ter essa consciência que é bom demais, irmãos, fazer esse dever de classe. E estar aqui orando e cheios do Espírito Santo, e orando em línguas e papocando, é maravilhoso. Mas devemos fazer o dever de casa. Devemos estar cheios todo o tempo. Amém? Muitas vezes a nossa vida espiritual não tem sucesso por causa disso. Amém? E é muito simples e muito fácil você ver. Irmãos, uma vida cheia do Espírito vai mudar o teu caráter. Uma vida cheia do Espírito vai mudar a tua forma de responder às situações da vida. Uma vida cheia, não está só cheio aqui na igreja. Amém? Orar em línguas muda o caráter? Muda não. Estar cheio do Espírito muda. Amém? Mas quem ora em línguas não está cheio? Nem sempre. Amém? Porque você não passa o dia todo orando em línguas. Não é verdade? É claro que se você separa um tempo para a oração em línguas, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Amém? Mas estar cheio do Espírito passa por orar em línguas e vai além. Amém? Por exemplo, Paulo diz aqui, mas eu não vou entrar aqui agora. Vamos já chegar lá. O que eu quero dizer é que se você atentar para as suas reações ante os problemas, as dificuldades, as pressões da vida, não vai ser necessário ninguém dizer que você está cheio do Espírito. Você pode se examinar. E você vai ver o quanto você está cheio do Espírito ou não.
Vou lhe dar um exemplo meu, a minha vida pessoal. Um dia eu estava viajando, eu fui pegar o avião e na fila lá do check-in, estava numa fila do check-in e outra fila aqui. E a moça lá falou, quem é, eu não me lembro os detalhes, quem é tal coisa, pode vir. E eu olhei a placa, eu era aquela coisa lá, aquele específico que ela queria atender. Então eu fui. Só que ao mesmo tempo que eu fui, foi uma pessoa da outra fila. Um rapaz. E aquele rapaz veio e ele quis tomar minha frente, né? E ele ali naquele negócio já veio com ignorância. E eu disse, não, mas ela chamou essa fila específica, aquela fila específica. E ele disse, não, chamou foi a minha. E aí ficou aquela coisa. E eu disse, não, mas ela chamou foi a minha. E tal, ele chamou foi a minha, chamou foi a minha, chamou foi a minha. E aquela confusão, assim, só de... Não teve confusão, mas... Quando terminou aquilo, eu disse, por que eu andei na carne? Você entendeu? Por que eu respondi isso tão carnalmente? Que fosse ou que não fosse a minha vez, eu deveria ter saído e dito, vá você, meu jovem. Você está entendendo? E naquele momento me veio, eu entendi, eu compreendi que naquele momento eu não estava cheio do Espírito. Você está entendendo ou não? Então não precisa ninguém dizer para você que você é carnal, que ou está cheio do Espírito, não precisa. Você pode saber se você está cheio do Espírito ou está na carne, andando na carne. Isso vai depender da tua resposta às pressões. Naquele dia foi uma coisa para eu despertei quando terminou. Era para ter despertado antes, se eu tivesse cheio do Espírito. Mas você sabe que o Espírito Santo habita em nós. E ele falou para mim, assim, você andou na carne. Você não respondeu como uma pessoa cheia do Espírito Santo. E aquilo eu me envergonhei. E todo crente deveria se envergonhar de não estar andando no Espírito. Todo crente deveria se envergonhar. Amém? Aleluia. Eu não estou falando aqui de personalidade, não. Amém? Não se trata de questão de personalidade. Não, mas a minha personalidade é assim, pastor. Você precisava ver eu andando na carne como é. Porque tem muita gente que pensa que eu sou manso, né? Espera para ver eu andando na carne. Como é que eu ando? Mas fica esperando mesmo, porque você não vai ver não. Eu tenho fé em Deus. Amém. Então não precisa ninguém dizer que você está no Espírito ou está cheio do Espírito. Não, você precisa saber. Você é cheio do Espírito ou está andando no Espírito, cheio do Espírito, ou está andando na carne? Amém? Como a tua boca, com o que você está falando? O que você anda falando por aí? O que é o assunto da tua conversa? O que é que enche o teu ambiente da tua vida? Os teus pensamentos? O que é que enche a tua mente? Isso vai dizer se você está andando cheio do Espírito ou está andando embriagado com as coisas naturais. Amém? Eu vejo alguns, eu convivo muito com jovens, né? Porque eu jogo futebol com eles. E eu vejo os meninos, eles conhecem tudo de todos os times. E eu falo até brincando, tem um deles, irmãos, que ele fala de lances de um racha de 3 anos atrás. Pastor, o senhor lembra naquele dia daquele gol que eu fiz? Eu não lembro nem do gol que eu fiz ontem. Como é que foi? Eu vou lembrar do gol que aconteceu, não sei quando. Mas são tão cheios do futebol que só sai futebol. Tem outros que são cheios de fight, né?
de lutas. Tem outros que são cheios de videogame. Não tá, nenhuma dessas coisas é pecado nem errado, viu? Nenhuma delas. Eu estou falando de sobrecarga. Estou falando de saber um limite. Não estou falando de você falar. Eu falo de futebol. Eu falo de game. Não falo de luta porque para mim tem uma coisa mais carnal do que aquilo, ainda estou para ver. Mas eu estou falando que eu quero que você entenda, irmãos. É você se analisando, não é o pastor analisando você. Não é o pastor falando o que você deve fazer, o que não deve fazer, não. Amém? Você é livre, você só não pode deixar essa liberdade te levar para uma vida carnal. Amém? Não sou nem eu que estou falando, é a palavra. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Então você pode saber, e se você está, irmãos, muito irado com as coisas, se você está, o seu temperamento não é controlado, você não está cheio do Espírito. Porque temperamentos somos totalmente diferentes. Amém? Temos todos temperamentos diferentes. Eu vou te dizer uma coisa, se eu não controlasse o meu temperamento, eu seria uma pessoa depressiva. Você está entendendo? Enquanto uns partem lá para o extremo da extroversão, altamente extrovertidos, pulam, riem, e a minha tendência era para o outro lado. De contrição, de tristeza, de frieza, mas eu não permito, eu controlo a minha. Estou falando de quem eu conheço melhor, que talvez você não conheça, mas você se conhece, você sabe as suas tendências. Então o seu temperamento não é desculpa para você não estar andando, respondendo as coisas de modo espiritual. Eu sou assim mesmo, pastor. Não! Você tem que ser cheio do Espírito e Cristo tem que responder as coisas em você. Amém? Estava conversando com o Rafael da outra vez que ele veio, Rafael Marques. E nós identificamos que tínhamos o mesmo problema, né? Uma tendência hipocondríaca. Você sabe o que é isso? É quando a pessoa ouve falar sobre gripe, ele já espirra. Responde, ouve falar de doença e aquelas coisas parecem que já estão pegando nele. Você está entendendo? Não, eu posso ouvir falar de doença, ela não vai me pegar. Mas antes eu tinha esse negócio. Mas o que eu estou falando é que se você não estiver cheio do Espírito, coisas vão pegar em você, do mundo. Amém? Ao ponto até de serem coisas que não falam a respeito somente do teu temperamento, mas de tua vida toda. De resistir às tentações, que você precisa resistir às tentações. Você não pode ceder às coisas desse mundo, naturais, carnais. Amém? De falta de fé. Quer ver uma pessoa que diz, eu não tenho fé, pastor. Eu não tenho fé, pastor. A resposta para a incredulidade é porque a pessoa não está cheia do Espírito. Não está se enchendo do Espírito, não está vivendo uma vida plena do Espírito, porque onde está o Espírito do Senhor está a fé. Amém? Onde há Espírito Santo, existe fé, crença. Amém? Onde há enchimento do Espírito, existe fé. Você está entendendo? E lembre-se que eu não estou falando só de estar nesse transbordamento de oração em línguas e tal, não. Amém? Estou falando de verdadeira vida cheia do Espírito. Amém? Verdadeira vida cheia do Espírito tem vários aspectos. Principalmente em como você responde
a sua vida às situações. Ou seja, o ambiente da sua vida espiritual. Você está entendendo ou não? O ambiente espiritual do seu ser, da sua própria vida. Aleluia. Glória a Deus. Mas onde se aprende? Na igreja. Não estou falando que não devemos fazer o dever de classe. Estou falando que devemos fazer os dois, o de classe e o de casa. Amém? Estarmos ligados numa vida cheia do Espírito. E é aqui na igreja onde nós aprendemos. Então aqui Paulo vem dizendo: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Amém? Com salmos, com salmos, entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Porque nós falamos muito de estar cheios, orando em línguas. Amém? Falando em línguas. Mas, para encerrar, né, vou dizer isso. Paulo está dizendo que existem formas além de orar em línguas, de uma vida cheia do Espírito. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Amém? Falando entre vós com salmos. Aleluia. Falando entre vós com salmos. Está faltando muito disso na nossa vida, irmão. Amém? Falando entre vós com salmos. Você tem um irmão. Você já chegou para o irmão e disse assim: a paz do Senhor. Né? Tem um irmão que cumprimenta a gente cantando, né? Como é que ele faz? A paz do Senhor Jesus, né? Quem conhece aqui? Amém? Mas falta às vezes em nós. Ele está falando, fala entre vocês, com salmos. Eu vejo os meninos, a gente, entenda, eu estou me metendo junto desse negócio que eu também estou junto. A gente fala muito entre nós, irmãos, brincando. Você está entendendo? A gente fala muito entre nós, tirando sarro um do outro. A gente fala muito entre nós, apelidando e reclamando e coisando qualquer coisa, mas não salmodiando. Ajuda nós, Jesus. Porque as coisas estão cortando na minha carne. Você está entendendo? E lembre-se, eu não estou dizendo que não podemos brincar com os outros, mas nós estamos sobrecarregados, enchendo-nos. Às vezes nós nos enchemos da brincadeira, mas não nos enchemos dos salmos. E nós estamos tão cheios de brincadeiras, mas não cheios do Espírito, falando entre nós com salmos, falando entre nós com hinos. Amém? Quantas vezes nós falamos para os irmãos: o Senhor te abençoe, irmão. Né? Quantas vezes nós cantamos para os nossos irmãos? Para o Senhor, junto com os nossos irmãos? Na igreja. Na igreja nós fazemos. Dever de classe. Mas dever de casa não fazemos não. Glória a Deus, aleluia.
louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças. Não vou ter muito tempo para falar, né, sobre isso, infelizmente. Gostaria de ter chegado antes aqui. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Em nome do Senhor Jesus. Uma vida de ação de graças também é marca. Também enche do Espírito, também muda o nosso ambiente espiritual. Amém? Coisas que devemos fazer para nos enchermos, estarmos cheios. Amém? Sujeitando-nos uns aos outros, também está incluído aqui. No temor do Senhor. Amém? Sujeitando-nos uns aos outros no temor do Senhor. Amém? Eu creio que você entendeu a mensagem. Agora, vamos fazer o dever de classe? Amém? Quem vai levar? Amém? Aleluia. Você está animado? Essa palavra foi para te animar, não foi para te desanimar, não. Foi para que você possa passar para uma outra fase. Amém? Aleluia.